Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Legal. Primeiro eu queria agradecer o convite da Superlógica, estar aqui mais um ano com vocês. Né? Ano passado a gente esteve aqui e a gente fez uma trilha só de CFOs, foi bem divertido. Né? Esse ano a gente está de volta para falar de um outro tema. Então, obrigado, Superlógica. Então, obrigado a vocês que estão aqui, né, na hora do almoço. Vamos ver se a gente tenta vencer o almoço aí. Um abraço para a caravana da Involves, né? Vejo alguns rostos familiares aí, obrigado por estarem aqui. Vocês não vão se arrepender, eu prometo. E antes de mais nada, eu queria explicar por que eu estou fazendo aqui. Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? É bem rápido. Eu trabalhei minha vida inteira, desde que, no meio da faculdade, trabalhei 13 anos com Venture Capital, né? Aqueles fundos de investimento que tentam encontrar o próximo Facebook, essa coisa toda. A gente fez 2 fundos, 100 milhões de investimento, 10 empresas investidas. E nesse tempo, eu fiz um mestrado na área também. E nesse tempo, o que aconteceu? Eu falei com centenas de empresas. Né? Para cada 100 empresas que a gente falava, a gente investia numa. Então, é um processo muito criterioso de avaliação da empresa inteira, né? Dos sócios, das finanças e tudo mais. E, infelizmente, vocês devem saber disso, as finanças é o patinho feio, né? Tanto que vocês veem aqui, a gente tem várias palestras de marketing, vendas e tudo mais, e elas lotam, né? E as de finanças nem sempre, né? Então, meio com um patinho feio, eu quero tentar transformar isso, né? Então, a ideia de criar a Escola do Financeiro, então eu saí desse mundo do Venture Capital para fazer a Escola do Financeiro, que nada mais é do que uma iniciativa que tenta ajudar as empresas a tornar o financeiro estratégico, tá certo? Esse nasceu o propósito, assim. Mas eu vi que, calma aí, para tornar o financeiro estratégico, eu preciso liberar ele do operacional, né? Que é a maior reclamação de quem toca o financeiro, né? E aí surgiu essa palestra aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? E a gente vai falar então sobre, ficou um pouco escuro, mas criando um financeiro de classe mundial, tá? Eu vou falar de um passo a passo para transformar o financeiro de vocês. Então, qual é o problema de falar disso em meia hora, tá, gente? A gente tem muitos estágios de maturidade, inclusive é um primeiro ponto que eu vou falar aqui. Então, eu vou fazer diagnósticos bem rápidos de o que é cada estágio, para vocês identificarem se vocês estão ou não naquele estágio, e uma sugestão prática para vocês saírem da situação que vocês estão e darem o próximo passo. Então, fiquem bem atentos a esses estágios, ver onde vocês estão, para saber o que vocês têm que fazer em seguida. Tá? É uma jornada muito longa, tá legal? Sair de um financeiro precário para um financeiro de referência. Então, a gente vai pincelar esses estágios aí. Tá legal? Então, como eu falei, o primeiro ponto, né, desse contexto que a gente encontra é a diversidade de estágios de maturidade. A gente tem empresas, apesar de todo mundo ter CNPJ, emitir nota, né, e ter contador, alguns tratam o contador de um jeito, outros de outro, entendeu? Então, não tem um padrão, tá? Às vezes parece que a empresa está organizada, mas não está. Então, a diversidade é enorme. Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é o seguinte, a amplitude dos assuntos da nossa área. Né? A gente tem muita coisa, é uma lista enorme de pequenos processos. Aí, quando a gente faz uma coisa certa, parece que ninguém vê, né? É meio chato isso aí. Né? Então, a amplitude de atuação da nossa área é muito grande, isso complica a nossa vida. Tá? Outra coisa que acontece demais, tá? E não é só na área financeira, mas principalmente nessa área, que é a paralisia por vácuo de responsabilidade. O que é isso? Cachorro com 2 donos ou cachorro sem dono? Os dois vão morrer de fome. Entendeu? Porque se ninguém pegar aquele negócio para fazer, se ninguém souber qual é a responsabilidade por aquele processo, ninguém souber de quem é, ninguém vai fazer. Você entendeu? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é definir quem é responsável pelo quê. Não tem esse negócio, mas a empresa é nossa, todo mundo trabalha junto. Isso é um conto de fadas, entendeu? Tem que definir responsável. E por último, faltam opções de capacitação. Tá legal? Hoje a gente tem aqueles MBAs caríssimos, né, que empreendedor nenhum vai fazer, vamos ser bem sinceros aqui. Por quê? Porque os empreendedores do nosso mundo, né, de empresas de tecnologia, autocrescimento, são quem? É designer, é advogado, eu ia falar contador, mas contador não vejo tanto. É engenheiro, é programador, enfim,
são essas pessoas que não têm background de finanças, entendeu? Então esse cara não vai fazer um MBA caríssimo. E aí a gente tem, sei lá, Sebrae, Udemy, beleza, mas tem um gap enorme no meio, né, de capacitação técnica, prática, para a gente transformar realmente o nosso financeiro, tá legal? Então, essa é uma oportunidade que eu identifiquei, que eu estou tentando atacar, tá legal? Estou no começo, ainda vamos fazer muita coisa junto. Beleza. E como é que a gente identifica uma empresa madura, né? Aquela que tem processos, né? Uma empresa mais madura tem mais processos, ou processos mais organizados, tá legal? E o que define os processos de uma empresa? Tem duas coisas principais, tá? A primeira delas é o modelo de negócio. Se é uma indústria, vai ter um conjunto de processos. Se é um SaaS, vai ter outro conjunto. Concordam? Né? Tranquilo. A outra coisa que vai definir é o estágio. Né? O estágio dessa empresa, se ela tem 15 funcionários ou 1.500 funcionários, é completamente diferente. Tá legal? O conjunto de processos que a gente tem que ter ali. Beleza. Depois que isso fica claro, aí sim a gente começa a ver estrutura organizacional para ver quem é dono do quê, tá certo? A gente vê as ferramentas que a gente vai usar para resolver, para gerenciar esses processos, tá legal? E por último, as métricas e indicadores. E o que acontece na prática? Todo mundo quer falar de métrica primeiro, né? Todo mundo quer fazer indicador, todo mundo quer contratar ferramenta de indicador, e o resto ninguém pensou, tá legal? Então, a gente tem que entender que tem uma correlação entre modelo de negócio e estágio que define processo. Não é porque uma empresa SaaS que está aqui, ou nos Estados Unidos, tem um processo X, você tem que ter também, ou a ferramenta Y, entendeu? Muita gente vê uma boa prática, por exemplo, resultados digitais, aquela de Florianópolis, de onde eu sou. Resultados digitais faz assim. Resultados digitais, sei lá, tem dezenas de milhares de clientes. Não precisa fazer isso agora. Não inventa moda, faz o básico, você entendeu? E eu acho que a gente tem que fazer mais o básico, tá legal? Vamos lá. Então, essa aí é um pouco da correlação entre esses fatores. Não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos. Bom, e quais são os subconjuntos de processos da nossa área administrativa financeira? Eu fiz um mapeamento de várias estruturas organizacionais de várias empresas e eu cheguei em 10 subconjuntos, tá legal? Quais são esses subconjuntos? É bastante coisa. Então, quem não é do financeiro, vê isso aqui, começa a reconhecer a nossa importância na empresa, entendeu? Vamos brigar pelo nosso espaço, tá legal, gente? Então, vamos vender nosso peixe. Então, o que a gente faz? Aqui está meio distorcido por causa da fonte que mudou. A parte administrativa, né, de back-office, a gente tem TI interna, muitas vezes é ligado ao administrativo financeiro, né? O pessoal de tecnologia odeia ser TI interna, né? Odeia. Então, isso acaba ficando aqui. Parte de governança corporativa, né? A parte de contratos e comissões, muito ligado à parte comercial, né? Isso é uma batata quente, vendas passa para financeiro, o financeiro devolve para atendimento ao cliente, aí volta para vendas, e ninguém sabe quem é o dono disso aí. Então vamos abraçar e vamos fazer essa coisa acontecer. Planejamento financeiro, financial planning, né? O pessoal fala de FP&A, tesouraria, fluxo de caixa, contas a pagar, a receber. A gente tem departamento pessoal, a parte chata de talentos, né, gestão de talentos. Às vezes fica com a gente, às vezes fica com o pessoal de talentos. Eu vejo cada vez mais isso em financeiro. Controladoria, a galera que vai garantir que o balanço reflete a realidade da empresa. Essa é uma das funções principais do controller, né? Fazer com que o balanço reflita a realidade da empresa, o modelo de negócio e a estrutura de capital. A parte jurídica e excelência operacional. Que excelência operacional, às vezes tem empresas que criam áreas diretamente ligadas ao CEO, mas eu acho que começa aqui, porque é onde quem tem acesso aos números? Somos nós. Eu acho que é natural que a gente abrace essa causa também e consiga otimizar os processos. Então, essa foi a minha conclusão desses subconjuntos. E eles vão aparecendo na nossa vida de maneiras sutis e vão ganhando uma importância, né? Até a gente tem que ficar virando madrugada para fazer a coisa acontecer. Tá? E como é que é esse caminho, essa jornada desses processos? Tá? Eles começam com uma ação pontual.
Ô, financeiro, faz aquele contratinho lá para mim, paga aquele fornecedor, aquele boletinho lá para mim. Para amanhã, tem aprovação? Não tem, legal. Aí depois ele vira uma tarefa recorrente. Ou seja, a gente faz todo dia, toda semana, todo mês, beleza. Depois, é tão grande o volume de coisa que faz sentido ter uma pessoa dedicada. Tá legal? Depois, essa pessoa fica sobrecarregada, aí vira uma área. Tá certo? Então, lembrem, conjunto de processos de uma empresa depende de modelo de negócio e estágio de tamanho. Né? A nossa área tem muitos processos. E esse processo ele nasce assim. Então é importante vocês entenderem onde a empresa de vocês está, na jornada dela, e onde os processos da nossa área estão. Para a gente ver qual é o gatilho. Já chegou no gatilho para eu contratar uma pessoa para essa função ou não? Né? Então a gente tem que fazer essa avaliação desses pontos de vista. Beleza. Agora a gente vai falar então desses 7 estágios de maturidade da empresa, né, da área financeira. Então, fiquem bem atentos. Eu vou falar algumas informações que caracterizam essas fases e dar uma dica prática para vocês saírem daqui colocando no plano de ação de vocês para vocês executarem. Tá legal? Como próximo passo. Bom, vamos lá. A primeira fase a gente chama de negação. Negação porque o cara não quer saber do financeiro, não se importa, não faz a menor ideia para que serve um contador. Às vezes pergunta assim para mim, eu preciso de um contador? Eu já ouvi essa frase, tá? Beleza, então, vamos lá. O empresário ignora completamente as finanças da empresa, tá? Só quer saber quanto entra, quanto sai, quanto sobrou, né? Na verdade, quanto sobrou e pega para ele. Ele mistura as contas de pessoa física com jurídica, isso às vezes vai até outras fases, né? Então, toma cuidado, principalmente empresa de um dono só. Por isso que a gente vendia o peixe quando a gente investia nas empresas, que a gente era alguém para prestar contas. E esse tipo de prática, obrigatoriamente, tinha que acabar quando a gente entrava na empresa. Isso era um dos benefícios de ter investidor. Você tem alguém para prestar conta. Tá? Beleza. Não sabe se é operação lucrativa, óbvio, né? Paga o colégio das crianças com dinheiro da empresa, né? Compra um carro com dinheiro da empresa. Assume riscos fiscais e tributários, muitos riscos, e isso vira uma bola de neve. Se não é estancado com rapidez, isso pode virar uma coisa impagável no futuro. Tá? E algumas dicas para essa fase. Primeiro, pesquisa, avalie e escolha um bom contador. O contador é o braço direito do empreendedor. Tá? A gente, às vezes, não fala desse cara, não valoriza esse cara. Às vezes, tem sempre uma briga entre empresa e contador. E eu sempre vou levantar a bandeira de vocês cuidarem muito bem desse relacionamento. Tá? Ele fala com dezenas de outras empresas que estão em estágios de maturidade maiores que a de vocês. Então, ele sabe o que vocês precisam fazer para avançar de estágio. E eu acho que o empreendedor usa pouco esse conhecimento e esse relacionamento do contador. Tá? Separe as contas, é meio óbvio, né? Pessoa física, jurídica. Então, acho que a maioria deve ter passado dessa fase. E escolha boas ferramentas de gestão. Tá? Mês que vem, a gente vai lançar um e-book que vai ter uma landscape de management techs. O que são as management techs? São as ferramentas de gestão que ajudam a nossa área. Tá? Então, em cada uma daquelas 10 sub-áreas, a gente levantou uma série de soluções financeiras, né, soluções de automação, né, de gestão, para ajudar os empreendedores. Então, se vocês tiverem interesse de receber esse e-book, é de graça, a gente vai mandar em primeira mão para quem assina a nossa newsletter, escoladofinanceiro.com. Fiquem convidados a conhecer. Mês que vem a gente vai lançar esse e-book aí. Tá? E, por último, adote boas práticas e elimine os riscos fiscais e tributários. Tá? Cara, não tem por que continuar assumindo risco desnecessário. Né? É chato a burocracia, o Brasil é ruim para mim, é ruim para vocês, é ruim para todo mundo, não adianta reclamar. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir. Entendeu? Se a gente quer ter uma empresa vendável, se a gente quer ter uma empresa investível, se a gente quer ter uma empresa que a gente consegue entender o que está acontecendo com ela. Tá? E não tem nenhum esqueleto escondido dentro do armário. Segunda fase, gestão de transações. Beleza, aqui eu não estou devendo nada para ninguém, as contas são separadas. Eu pago as contas, né? Então, assim, é um controle rudimentar ali de contas a pagar, a receber, tá certo? Só que o financeiro é delegado. Geralmente para o estagiário de administrativo financeiro. Eu não sei quem já viveu isso, né? Mas a gente chegava nas empresas,
estavam captando 5 milhões de reais com o nosso fundo de investimento, e aí tá aí o financeiro, não, eu tenho um estagiário lá que cuida. Meu, tu tá de sacanagem, né? Pô, leva a sério esse negócio. Aí pergunta, e o balanço? Tem que ver com o contador, não sei se tem, né? Era normal isso, gente, e não pode ser, tá legal? Então, algum sócio tem que abraçar a causa, algum sócio tem que fazer acontecer, tá legal? E colocar alguém que entenda ou que se capacite para isso aí. Não tem controle do fluxo de caixa, às vezes falta, às vezes sobra, não dá para saber o que está acontecendo direito, tá? E não sabe, por isso tudo, não sabe quanto custa entregar, né, produzir e entregar um produto ou um serviço. E aí, como é que você vai precificar um negócio desse? Impossível, né? E aí, quais são as dicas aqui? Primeiro, monitorar o fluxo de caixa periodicamente, começar a ter essa disciplina, tá legal? Sentar semanalmente, sei lá, quinzenalmente, não sei, para ver quanto que está saindo, quanto está entrando, né? E lançar as contas num sistema de gestão simples, tá? E começar a dar uma classificada meio básica, tá? Para ter o famoso controle gerencial, tá certo? E analisar o resultado para saber o ponto de equilíbrio da empresa. Beleza, quanto que eu preciso vender para fazer a coisa acontecer aqui, para pagar as contas fixas, né? Então, ter uma noção das despesas diretas e indiretas, né? Esse é o primeiro passo. Aí a gente começa a entrar no controle gerencial, tá? E aí, nessa fase, eu brinco que a gente vira garçom de métrica, né? A gente tem um controle rudimentar das coisas, e a área financeira vira um garçom de métrica. Ô, garçom, vê o MRR do mês passado aí? Ô, garçom, vê o churn aí do últimos 6 meses? E aí o cara vai lá, churn? O que é churn? Aí o cara vai lá, pesquisa, aí volta, não é isso, volta, aí começa a discutir fórmula de churn, é um caos, entendeu? Gente, vamos virar essa mesa, vamos falar assim, vamos se antecipar a esse problema, né? E antes de alguém levantar a mão, sabe, aqui em São Paulo é normal, né? Você está tomando um chopp, antes de acabar já tem outro chopp, entendeu? Esse já é um garçom mais evoluído. Mas vamos lá, vamos sofisticar um pouco mais. A minha proposta para vocês é nós nos transformarmos em arquitetos de decisão, tá? E o que é um arquiteto de decisão? Ele se antecipa, entende o modelo de negócio, entende as métricas que a empresa tem que controlar e entrega sem ninguém pedir, você entendeu? E as decisões, e faz o framework das decisões, modela as decisões. Gente, o maior trabalho de tomar uma decisão bem feita é a modelagem da decisão, não é a decisão em si. Eu acho que ninguém vai discordar aqui. Não tem esse negócio de, eureka, eu tive uma ideia, uma decisão genial, faz isso, meu feeling disse isso. Não tem mais, entendeu? Então, sejamos arquitetos das decisões, tá? E não mais garçons de métricas. Beleza, no controle gerencial, ainda assim tem alguns probleminhas, tá? Nessa fase, a gente vai misturar custo, despesa e investimento, né? Não sabe o que é um, o que é outro, e aí o balanço ainda não representa a realidade da empresa, tá legal? A gente improvisa na arquitetura tributária, nesse caso, é famoso ter o controle gerencial, né? Quem aqui nunca teve que fazer um desses, né? E o que tem nesse controle gerencial? Vou falar a verdade aqui, né? Tem o Caixa 2, né? Hoje em dia é mais raro, né? Porque a Receita Federal está em cima. Mas tem aquele monte de empresa do Simples, né? Que o cara faz para não pagar imposto. Aí tem 3, 4 balanços, aí junta tudo para o controle gerencial, né? Ou seja, os demonstrativos não refletem a realidade da empresa. E, infelizmente, isso é comum, muito comum. Tá legal? Não tem os processos comerciais, fiscais e contábeis integrados e alinhados com a contabilidade. Tá? Então, qual é e o contador, né, só serve para apuração de tributo e folha. Ainda assim, a gente não entendeu a importância do contador. É o chamado darfeiro, né? Já ouviram falar desse termo? O contador é o darfeiro. Ele só emite DARF, guia para você e o resto não tem mais nada. Né? E quais são as dicas? Aqui distorceu bastante a fonte. Integrar a operação com a contabilidade. É você sentar com o contador, com toda a paciência do mundo, falar com o departamento pessoal, com o departamento fiscal, com o contábil, e ver, olha, meu modelo de negócio funciona assim, esse é meu plano de negócio, esse é meu planejamento financeiro, tá? Eu pretendo vender esse tipo de produto ou serviço daqui a algum tempo, entendeu?
O que acontece é assim, agora eu vou passar a prestar serviço, vender software, e produto e livro, amanhã, tá? Fechou? Como é que eu emito a nota do livro aqui? O cara se desespera, entendeu? Que nem registro da fazenda estadual o cara tem, você entendeu? O pessoal está rindo aqui porque eu acho que o pessoal que está dando gargalhada é porque viu isso, já viveu na prática, né? Beleza. Então não estou falando besteira. E aprenda a diferença do regime de caixa e regime de competência. Gente, quem está tirando foto, me manda e-mail depois que eu posso mandar essa apresentação, eu não sei se o pessoal da Superlógica vai disponibilizar, com a fonte correta, tá? Que tem mais informação. Então, fiquem bem à vontade. Então, a diferença de regime de caixa e competência. Entender o que é resultado e o que é geração de caixa. O que é visão econômica e o que é visão financeira da empresa. Aí agora, nessa fase, a gente começa a entender a necessidade disso. Tá? E aí, sim, a gente vai para a fase seguinte, é a fase que vai entrar a controladoria. Beleza. E aí que a gente começa a entender qual é a principal função do financeiro, a função mais importante, e que a gente tem que ser mais valorizado por isso. Tá? Geralmente o pessoal associa a nossa área com capital, né? Dinheiro. Tem dinheiro, fala com o cara ali. Paga as contas e tudo mais, não enche o saco. Tá? Que mais? Aí depois ele começa a entrar na estratégia. Bom, o financeiro, eu preciso dizer quanto dinheiro eu preciso para o meu investidor aqui. Vê aí como é que é. Não, então calma aí. Vamos ver aqui como é que fatura, como é que cresce, que recurso eu vou precisar e tal. Beleza. E aí, geralmente, uma empresa de alto crescimento, né, uma empresa de tecnologia, precisa de pessoas. Então, tanto na área financeira, a área começa a crescer, quanto das outras áreas, a gente tem que ter muita contratação, demissão, né, onboarding e tudo mais, a gente tem que entender disso. Porque a gente não vai fazer nada sozinho, por mais automatizado que seja a área, então a gente tem que saber liderar pessoas também. E a mais importante, informação. A gente tem a informação na mão, e a gente agora, nessa fase, começa a poder entregar informação de qualidade. Tá legal? Surge essa necessidade, e aí que entra a fase de controle efetivo, que é onde a gente vai estruturar uma controladoria, tá? Com visão econômica financeira, com processos mais organizados. Tá? E aí os demonstrativos vão começar a refletir a realidade da empresa. Você vai olhar o balanço da empresa, vai olhar o modelo de negócio. Tá, isso aqui faz sentido, entendeu? Beleza? Só que a gente não está olhando para o futuro ainda. O passado está lindo, só que o futuro ainda não está muito bem definido. Por quê? A gente saiu do operacional para o tático, mas ainda não está no estratégico. Tá? Então, a gente tem que começar a olhar para o futuro. O planejamento financeiro, geralmente, aqui está errado ali, é de cima para baixo. Tá? Os sócios ou os executivos definem e todo mundo tem que aceitar. Tá legal? E como é que a gente faz para sair dessa fase? Primeiro, criar um ritual de planejamento envolvendo todas as lideranças. As lideranças têm que se sentir donas do orçamento. Eles têm que ter autonomia para tomar decisão se está no orçamento. Foi aprovado? Manda ver. Não tem que ficar consultando o financeiro para tudo, entendeu? Então tem que começar a criar esses rituais. Outra coisa, monitorar constantemente o orçado e realizado. A gente não aprende só com o erro. A gente aprende quando a gente analisa o erro e o gap que existiu do que a gente planejou para o que a gente alcançou. Quando a gente analisa essa diferença, beleza, a gente aprendeu. Quando a gente não define um objetivo e chega em algum lugar, como é que você sabe que você chegou num lugar legal? Né? É aquela máxima. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Né? Beleza. E por último, transportar a visão da empresa para os números. Esse é um principal desafio. E exige uma coisa que às vezes a gente do financeiro não está muito acostumado, que é filosofar. Vamos filosofar aqui. O que você faz? Mas você faz realmente isso, entendeu? Uma pergunta que eu provoco a galera. O que é custo na era da experiência? Né? Vamos tentar conectar com outros painéis aí, né, da turma. Que é custo na era de experiência? Não, eu não forneço um produto, eu forneço uma experiência. Mas o que é custo nessa merda, entendeu? Vamos colocar o balanço aqui refletindo o negócio. Às vezes a gente acha que uma coisa é investimento, porque, desenvolvimento de produto, claro, a indústria coloca no balanço como ativo e eu vou colocar. Mas é para quê? É para conseguir novos clientes ou para reter os clientes que já existem? Quando é que você vai aproveitar isso aqui financeiramente? Então, cara, tem que entender o modelo de negócio, entender de contabilidade
e sair da caixa, entendeu? Esse exercício que a gente não faz com muita frequência. E às vezes um investidor, ou às vezes um consultor, alguém de fora pode ajudar vocês a modelar isso aí, a traduzir o que vocês têm na mão, a visão de vocês para os números, tá? Beleza. E aí, quando a gente começa a olhar para o futuro, a gente organiza os recursos, né? E tem alguns tipos de organização de recursos, algumas peças. E aqui eu só queria, aqui é meio básico, mas eu queria só pontuar isso aqui para mostrar para vocês a diferença e a hierarquia entre essas peças. Primeira peça, orçamento. Orçamento é uma coisa de 12 meses ou até menos, vai ver caixa, necessidade de capital de curto prazo, aplicação e tudo mais. Né? É uma coisa mais do dia a dia. E ela é derivada de onde? Do planejamento financeiro de médio prazo. É esse aí que vai dizer a necessidade de capital da empresa. Tá? É onde a gente vai ver onde eu quero chegar nos próximos anos, como eu vou chegar lá. Tá? Não, o como eu vou chegar lá é aqui, ó, plano de execução. Tá? O plano de execução que vai definir o planejamento financeiro. Aqui é controle diário. Aqui é verificar quanto a gente precisa de capital no médio prazo. Isso aqui é o que vai alimentar esse cara aqui. O plano de execução é que vai organizar os recursos e o produto dele é o planejamento financeiro. E o guarda-chuva que está em cima disso tudo é o plano de negócio, que é a organização quantitativa e qualitativa dos esforços de todas as áreas para a empresa atingir o seu objetivo. Tá legal? Então, vamos só separar as coisas aqui. E o que eu incentivo sempre as empresas? É fazer um planejamento financeiro que também sirva como plano de execução. Tá? É o que a gente fala do planejamento bottom-up. Tá? Só que tem o famoso top-down. Né? E aí eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho como é que eu conecto esses dois, para ajudar vocês com esse insight. O bottom-up, o plano de execução, vai mostrar do primeiro cliente aqui, ó, até onde a gente quer atingir o market share de médio prazo. Tá? Esse é o bottom-up. É o plano de execução que vai ter um produto como o planejamento financeiro. Beleza. Esse é o que vocês têm que fazer, vocês têm que mostrar para o investidor, que vai definir a quantidade de capital que vocês precisam. E o top-down, ele vai vir lá do TAM, não sei quem conhece a metodologia TAM-Sanson, né? É o mercado disponível total, em inglês aqui. E você vai aplicar os redutores de mercado, geografia, língua, cliente, perfil de cliente, região, enfim, um monte de coisa. E você vai chegar no market share, né, concorrência, né, que você acha que é possível. E aí você vai comparar os dois. Quando esse aqui, né, é maior do que esse, talvez você foi muito otimista. E quando esse aqui é maior do que esse aqui, talvez você foi pessimista. Então, nunca fazer só um ou só outro, sempre fazer os dois juntos, tá? Beleza. Aí a gente entrou na fase 5 de planejamento financeiro. Aí a gente tem o ciclo completo, né? Planejamento, prognóstico, que é o forecasting, relatórios e análise. O tal do FP&A. Beleza, tá fluindo bacana. Só que a gente tem muitas pessoas trabalhando na área. É um exército de gente trabalhando para entregar informação pro financeiro. Tá? A empresa entende a necessidade, mas tem muita gente mobilizada. E aí que acontece o quê? Muito trabalho manual e retrabalho, que é fazer o trabalho de novo. É horrível isso aí. Tá? E aí tem aquele sentimento de existirem burocracias inúteis, processos inúteis. E aí é hora de voltar lá atrás e ver se a gente tem que ter aquele processo naquele estágio, naquele modelo de negócio. Tá? E as áreas começam a brigar. Não, isso aqui é responsabilidade de vendas. Não, isso aqui é do pós-venda. Não, isso aqui é do financeiro. Não, isso aqui é do jurídico. Né? Isso fica rodando e ninguém... fica uma batata quente que ninguém resolve. Tá? Dica, vamos lá. São 3. Primeiro, mapear os fluxos de informação. Tá? Mapear os fluxos de informação e revisar os procedimentos. Às vezes tem coisa que foi criada no passado que pode ser melhorada. Lean Manufacturing, quem já ouviu falar disso, né? Quem já trabalhou na indústria, né? Dá para aplicar em back-office, tá, gente? Dá para aplicar essa filosofia de manufatura enxuta, né? de processos enxutos. Outro, usar a tecnologia a favor da empresa. Implementar soluções que fazem a geração, a transferência das informações em tempo real. Tá? Tem um outro que não apareceu aqui, que é criar SLAs entre as áreas. Tá? O que é o SLA? Service Level Agreement. É um acordo entre as áreas. Ô, comercial, tu só vai me passar um contrato para pagar aqui para eu cadastrar quando eu tiver essas características aqui. Assim como pré-venda tem um SLA com venda e marketing tem um SLA com pré-venda, né?
A gente também tem que ter um SLA com as outras áreas. O financeiro também tem que definir a política de comunicação entre as áreas. Como a informação vem, como a informação volta. Isso pode ajudar bastante, tá, gente? Então, aqui, ó, mapear o fluxo de informação, tecnologia, aí lembro da Landscape, mês que vem, assine a nossa newsletter. E, por último, aqui, os SLAs. Legal. E aqui vem algumas provocações nessa hora de rever o que tem eficiência e o que não tem, né? Existem processos sem donos. Vamos revisitar isso. Existe processo com mais de um dono. Tem processos que não existem e deveriam existir. Na verdade, a gente tem que fazer esses questionamentos o tempo todo, tá certo? Quais são os gargalos do teu crescimento? É capital? É capital de giro? É vendas? É eficiência operacional? O que é? Tá? A sua empresa está pronta para captar investimento? E aí a gente começa a ver agora, né, o financeiro pronto para ajudar numa captação de investimento. Beleza? E qual é o valuation dessa empresa? Opa, assunto novo, né? Sexy, um assunto sexy da nossa área, né? Todo mundo quer saber. Então, eu só queria fazer divulgar um pouquinho aqui. Dia 27 de junho, eu vou dar um curso de valuation de startups no Cubo, em São Paulo. Então, lá no nosso site tem mais informações, que é uma sofisticação da nossa área, né? Valuation, né? Pô, se tem alguém que tem que entender disso, somos nós. Por que outra área vai entender mais do que a gente, entendeu? Então, acho que a gente também tem que entender o que é valor, o que é valor para o investidor, como é que a gente constrói valor, tá? Fica o convite. E, por último aqui, você está executando com excelência? Você está fazendo tudo isso que você planejou? Não, tá, esse processo eu tenho que ter, não tem jeito. Mas você está fazendo o correto? Está fazendo da maneira mais eficiente possível? Beleza. Aí a gente vai para a sexta fase, operações integradas. Todo mundo está feliz, satisfeito, né? Todo mundo conversa bem, a informação flui, né? A informação flui em tempo real, só que a gente tem baixa eficiência do capital. O que é isso? Ainda não, a gente olha o balanço da mesma forma, da forma mais rudimentar. A gente não olha o balanço de uma forma estratégica. Como é que eu faço para remunerar melhor o capital do meu acionista? Essa pergunta a gente não faz até agora. Agora a gente começa a poder fazer ela. Tá? A gente tem uma baixa qualidade e diversidade das fontes de recurso. A gente nem fala direito com o gerente do banco. Opa, outro personagem legal da nossa história, que a gente também não tem um relacionamento bom e que deveria ter. Tá legal? O gerente do banco. Tá? A gente não mapeia riscos externos, então é hora de começar a pensar em compliance, auditoria interna, né? A coisa começa a ficar mais rebuscada. Né? E o relacionamento com os stakeholders, não só sócios, mas sociedade, meio ambiente, e tudo isso a gente tem que começar a pensar no impacto que a gente causa na comunidade e começar a ver o que a gente pode fazer para ajudar isso aí. Como é que a gente, então, sai dessa fase para ir para a última? Contratar profissionais experientes. Aí, gente, tem uma hora que a coisa é tão especialista que vale muito mais a pena vocês contratarem alguém que já passou por aquilo, que tem uma especialização naquilo para resolver o problema. Já tem dinheiro, né, afinal de contas. Né? A empresa já evoluiu, já cresceu, e aí eu acho que tem que contratar alguém que assuma a bronca e resolva para vocês. Tá? Outra dica, aproveitar toda a gama de produtos financeiros que existem no mercado. Então, a mesma coisa que vocês fizeram com o contador vem cá, deixa eu te contar o que eu faço. Vamos alinhar esse plano de contas aqui. Faz com o banco também. Às vezes o banco vai te dizer, não, cara, mas para que você está fazendo isso aqui manual? Eu tenho um cartão aqui que faz isso aqui, já sincroniza com não sei o quê, já paga não sei o que lá. Você está pagando, olha quanto você está pagando de custo financeiro. Não, eu posso baixar isso aí. Essa aplicação é uma droga. Puta, caramba, como é que eu não falei com esse cara antes? Tá? E dá mais eficiência para o capital do acionista e se relacionar melhor com ele. Tá? Essas são as dicas aí para a sexta fase. E aí, eficiência de capital, como eu disse, é olhar para o balanço, olhar para a estrutura de capital de terceiros, capital próprio, como é que a gente está remunerando esse capital próprio aqui, e olhar para o balanço com outros olhos. Tá? Com outros olhos. Aí a gente chega na última fase, que é o financeiro estratégico. A gente finalmente conseguiu chegar nesse momento. Né? Então, o CFO, agora, nesse momento, eu acho que aí pode chamar de CFO. Né? Tem empresa com 3 funcionários que tem um CFO. Né? Aí pode chamar de CFO, é um dos cargos mais importantes da empresa. Toda a decisão passa por ele. Tá? E a empresa está pronta para captar, fazer captações agressivas, aquisições de outras empresas. Aí precisa saber valuation. Né? Precisa saber valuation. Internacionalização, abertura de capital, que é o sonho de todo empreendedor. Né? Deixar com que qualquer pessoa possa ser dona da sua empresa também. Né? Que legal isso, eu acho muito bacana. E quais são as dicas? Aí não tem para onde ir. Né? Então, a minha sugestão é não fique parado,
faça benchmarks constantes e se atualize e ajude os outros a evoluir. Tá? Dê um feedback, assim, né, como é que a gente chama? Give back, né, para o mercado e ajude outros a evoluir. Tá? Fazendo um wrap-up aqui, então nossos estágios de maturidade foram negação, achar um contador bom, pegar um sisteminha financeiro, gestão de transações, não tem controle de nada, não sabe onde gasta nada, vamos fazer o controle gerencial. Controle gerencial, o balanço não reflete a realidade da empresa, vamos fazer o quê? Fazer uma área de controladoria, ter um controle efetivo, mas não olhamos para o futuro, montar uma área de planejamento. Planejamento está legal, mas está muito burocrático, o que a gente faz? Operações integradas, vamos fazer eficiência, mapear processos, contratar soluções de automação e montar SLAs entre as áreas para a comunicação fluir. E aí, a última etapa, pensar na eficiência do capital e a gente chega na última fase. Corri no final. Gente, desculpa por ter passado do tempo. Esses são os meus contatos. Muito obrigado. O pessoal está aí me escutando até agora.